Então, o que acontece? Acontece o seguinte: Trump abriu fogo, bom, contra o Canadá, abriu fogo contra o planeta, mas abriu fogo em especial contra a América Latina, México, Panamá, Cuba, Colômbia e Brasil, pelo menos esses 5 países da América Latina e Caribe estão no alvo, são alvo centrais do embate, do combate de Donald Trump. México e Canadá com ameaças desde antes da posse, no discurso da posse, nos discursos daquele dia da posse de Trump, Cuba sempre, o Trump ameaçando arrasar com a ilha, e Colômbia e Brasil entraram agora na dança por conta da crise dos deportados acorrentados. A crise, deixa eu dar um desenlace, primeiro desenlace da crise que aconteceu ontem à noite, e aí voltamos atrás para contar tudo o que aconteceu. Então, ontem à noite, chegou-se a um acordo entre o governo da Colômbia e o governo dos Estados Unidos, segundo o qual a Colômbia vai aceitar os deportados. Nenhum país disse que não vai aceitar, né? Todos os países, México, Brasil, Colômbia, Honduras, todos os países vão aceitar. A questão são as condições. A questão são as condições. Né? Tanto o México quanto a Colômbia diz que não recebem voos com seus nacionais mexicanos e colombianos acorrentados, como aconteceu aqui no Brasil. Tanto que Petro e Cláudia Sheinbaum recusaram, não autorizaram voos para os seus países no fim de semana com deportados nessas condições, como as que a gente viu aqui no Brasil. Estavam prontos, os voos estavam todos programados, mas o que acontece? Para um avião levantar voo, o plano de voo precisa ser aprovado pelo aeroporto de destino. No caso brasileiro, o plano de voo foi aceito. No caso tanto mexicano quanto colombiano, não foram aceitos os planos de voo por conta desses dois países, então não aceitarem, né, não concordarem, não se submeterem à vinda dos seus nacionais acorrentados. Tá? Então, foi uma crise ontem o dia inteiro, do sábado à noite e ontem o dia inteiro, e ao final do dia, o Trump fazendo ameaças brutais, ameaças de aumentar as tarifas para 25%, depois para 50%, ameaçou vetar a entrada de colombianos, até membros do governo da Colômbia, nos Estados Unidos, um pouco assim, um cenário, ameaças similares ao que os Estados Unidos já fazem contra a Venezuela. Mais ou menos isso, enquadrar a Colômbia nesse universo, sendo que a Colômbia, gente, tem nada menos que 7 bases militares dos Estados Unidos, o que mostra também a coragem do Petro, né? Não ficou com essa conversinha não de correlação de força. Tem 7 bases militares estadunidenses dentro da Colômbia, e mesmo assim ele peitou e falou: não, aqui não, violão, não vai entrar, não vai entrar. E aí foi ele durante uma viagem de Washington para Los Angeles, ele levou jornalistas e lá ele anunciou várias sanções contra a Colômbia. Tarifa de 25% em todos os produtos colombianos que entram nos Estados Unidos, subindo para 50% em uma semana, realmente é um aterrador. Bloqueio de viagens, inspeções muito acima do rigor normal nos aeroportos para a entrada de qualquer cidadão colombiano, revogação de vistos de autoridades do governo e seus aliados e sanções ao Tesouro, ao setor bancário e ao setor financeiro colombiano. Vou contar sobre isso em detalhe logo mais. O Petro respondeu, retrucou e falou: tá bom, nós vamos adotar exatamente as mesmas sanções contra os Estados Unidos. E aí, já tarde da noite, quase no final da noite, saiu um acordo segundo o qual os Estados Unidos recuaram dessa decisão de enviar deportados acorrentados para a Colômbia. Então, as tarifas foram suspensas de parte a parte e está indo uma comissão da Colômbia para os Estados, do governo colombiano para os Estados Unidos para negociar as condições. Então, essa foi a condição, este foi o avião, um avião fretado pelo governo dos Estados Unidos, mas
como um avião que a gente vê nos filmes, avião militar, tá? Com os brasileiros acorrentados, algemados e acorrentados no interior do avião por 50 horas. 50 horas acorrentados, e ali vocês estão vendo em pé agentes do governo dos Estados Unidos, militares do governo dos Estados Unidos. Uma condição realmente inaceitável. Inaceitável, e aí a bomba explodiu. Depois vou dizer, importante, o império é o império, né? Já estava vindo brasileiro acorrentado durante o governo Biden, então é importante que se diga, não é? Agora a coisa explodiu por conta dessa agressividade imperial do Biden, mas o império estava mandando gente acorrentada já desde o início do governo Lula, antes dele, inclusive, né? Desde antes do governo Lula. Então, explodiu por quê? Porque foi feito um vídeo divulgado por um site de notícias lá do norte, o Cenarium, com os brasileiros descendo do avião nessa situação absolutamente humilhante, acorrentados, algemados nas mãos e nos pés, um negócio. Bom, quem não viu o vídeo, né? Confirme essa informação. Os caras estavam quebrando tudo, mano. Ok. Humilhante, né? Realmente uma situação humilhante. Brasileiros no Brasil, lá em Manaus, brasileiros no Brasil, andando em território nacional, acorrentados por um país estrangeiro, dentro do Brasil. Dentro do Brasil, realmente uma situação chocante, como é que o governo brasileiro permitiu que essa situação acontecesse. Eles só foram desacorrentados, desalgemados, depois que estavam dentro. Olha a situação. Depois que eles estavam lá dentro do prédio do aeroporto. Todos os passageiros já desceram. Ok, gente. O governo e as Forças Armadas brasileiras não, é importante dizer, não exigiram que eles descessem do avião desalgemados. Eles entraram algemados no espaço aéreo brasileiro, portanto, desde que o avião cruzou o espaço aéreo brasileiro, eles já estavam no Brasil. E tem uma versão falsa de que o governo brasileiro não sabia dessa situação. Não é verdade, o governo brasileiro sabia, tanto que México e Colômbia não aceitaram os planos de voo dos Estados Unidos, porque todos sabiam que eles sairiam algemados, tá? Na verdade, a reação foi devido a esse vídeo que viralizou, que explodiu no país, né? Explodiu aqui no Brasil, teve repercussão internacional e mais, né? Eles foram torturados. Então, agentes de um governo estrangeiro, gente, isso aí na ditadura, né? Lá no início da ditadura, quando agentes da CIA vinham ao Brasil, o mais famoso deles, Damitrione, para ensinar a repressão aos militares brasileiros técnicas de tortura. Desde então, não havia no Brasil agentes estrangeiros torturando, prendendo, algemando, e pior, torturando brasileiros em território nacional. Foi o que aconteceu. Então, nós tivemos brasileiros, como no tempo da ditadura, torturados por agentes estrangeiros dentro do território nacional. Primeiro no espaço aéreo e depois quando o avião estava no solo. Por quê? Porque os brasileiros, 88 pessoas que estavam no avião, protestaram, né, sem grandes condições de protestar, estavam acorrentados, algemados, mas protestaram porque o avião pousou, ficou sem ar-condicionado e os gringos enrolando-os para descer do avião. Agora, a Polícia Federal instaurou um procedimento, ainda não se sabe se é um inquérito propriamente, para apurar denúncias de agressões contra brasileiros. Agora sim, ó, os gringos, os torturadores, foram embora. Livres, leves e soltos. Esse é um fato. Foram embora livres, leves e soltos. Não houve qualquer restrição à volta deles. Aqui, depoimento de um dos brasileiros é impactante. Veio família, veio crianças. E o pessoal, os americanos, eles são hipócritas, senhor. Hipócritas. Porque eles me falaram que se dane seu governo, se a gente quiser aqui, fecha a porta da aeronave, desce a gente e mata vocês.
Ele falou isso com a gente, senhor. Eles falou se quisesse, eles fechavam a porta da aeronave e matavam a gente, porque não tava nem aí com nós, entendeu? Como você se sente agora estando aqui no Brasil, a segurança? Aliviado, senhor, porque eu cheguei com vida. Aliviado que eu cheguei com vida. Olha São só. 8 meses. 8 meses sem comer arroz, sem comer feijão, sem comer carne. Pensa em voltar a fazer isso novamente? Você é louco, eu não vou sair disso aqui nunca mais, irmão. Aliviado, senhor, porque eu cheguei com vida. Aqui tá aqui, ó. Aqui, ó. A lesão aqui dos meninos aqui, ó. Os americanos fez. Olha a imagem. Os americanos aqui, ó. Deixa eu só... Peraí, vai devagar na imagenzinha pra gente. Isso. A lesão que os americanos fez dentro do ônibus. Dentro do avião com a gente. Dentro do avião. Por onde nós temos que sair? Aí, ó. Por onde que a gente teve que sair? Alguém aqui dizendo que eu estou delirando, achando que as Forças Armadas poderiam fazer alguma coisa. Bom, se as Forças Armadas brasileiras não poderiam tomar uma atitude com brasileiros sendo torturados em território brasileiro, dentro do aeroporto brasileiro, então as Forças Armadas realmente não podem absolutamente nada nesse país. Olha aqui os depoimentos. Eles bateram na gente algemado. A gente estava algemado e eles bateram na gente porque a gente estava com calor e a gente não queria ficar dentro do avião, contou o Vitor Gustavo da Silva, 21 anos. O inferno, ali foi uma tortura. Esses são relatos de vários dos torturados pelo governo dos Estados Unidos, né? Na verdade, eles foram torturados pelo governo Trump, pelo governo dos Estados Unidos. Eles foram torturados pelo Império estadunidense, em território brasileiro. 50 horas com braço, barriga e pés acorrentados. Braços roxos, pernas roxas, algemas o tempo todo. Foi uma situação muito crítica, sim, coisa de filme, relataram alguns deles. Muito chocante. Então, agora... Importante que se diga, a situação com o Trump está muito agravada, muito agravada. Há uma confrontação aberta dele com o planeta, né, uma ofensiva do fascismo a partir dos Estados Unidos em nível planetário. Agora é importante que se diga, o império é o império desde sempre, né? Então aqui, ó, o governo Lula recebeu 32 voos de deportados dos Estados Unidos durante o governo Biden. Olha a lista aqui. 1.418 em 2023, 2.142 em 2024, então 14 voos em 23, 17 voos em 24 e um voo em 2025 antes desse, né? Um voo em 2025 durante o governo Biden. Tá? Em 10 de janeiro, o Biden ficou no poder até 20 de janeiro. E olha, algemados. Né, algemados. Agora, a crise estourou agora, mas isso já existia. Mestre Manuel Domingos Neto, que esteve aqui com a gente na sexta-feira, lembra-se? É um dos maiores especialistas na questão militar no Brasil, né, um decano, como a gente diz, né, dos mais antigos do tema militar no Brasil. Ele soltou essa nota ontem, no final da tarde. Agentes de Trump agrediram e humilharam brasileiros em solo brasileiro. Não foram presos, pelo que sei. De fato, não foram, já foram embora do Brasil, inclusive. O embaixador do fascista, o embaixador do governo dos Estados Unidos, não foi chamado. O presidente da República até agora não disse se apelaria para cortes internacionais. Este é um domingo triste. O Brasil, o fascismo mostra a cara e o Brasil baixa a cabeça. Esse é o cenário. Hoje, finalmente, o presidente Lula vai receber, agora às 9 da manhã, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para discutir essa situação. Vamos ver se haverá alguma decisão, alguma reação mais forte do governo brasileiro. Até agora, não. A reação do governo, na verdade, foi mandar desalgemar, depois que eles estavam dentro do aeroporto, e mandar um avião da FAB para levá-los para Belo Horizonte. A maior parte desses deportados são de Minas Gerais. Então, por isso que o destino final do voo era Belo Horizonte, né? Até agora, aqueles voos todos que vieram lá dos Estados Unidos durante o governo Biden, eles iam para Belo Horizonte, tá? Todos os voos, o destino final é Belo Horizonte. Este teve que parar em Manaus por conta de um problema técnico, aí vocês viram, né? O ar-condicionado não estava funcionando e tal, e aí que se revelou essa situação. Mas eles teriam desembarcado em Belo Horizonte algemados, né? Acorrentados da mesma maneira.
E aí o que o governo brasileiro fez foi mandar um avião para levá-los de Manaus a Belo Horizonte. Olha, eu sei que está um negócio assim nos perfis governistas, nos sites, como se isso fosse um ato de grande coragem, mas eu não sei. Mas é ato de coragem o governo brasileiro mandar um avião no território brasileiro para levá-los de Manaus a Belo Horizonte, ou é o mínimo que se pede? Tá? Lá em Belo Horizonte eles foram recebidos, e aí teve realmente uma série de vídeos de propaganda do governo. Pode suportar a violação dos direitos humanos. E o que aconteceu nesse voo foi a violação dos direitos dos brasileiros. Tá aí. E aí tem um vídeo, então, sobre a recepção que Macaé Evaristo, a ministra de Direitos Humanos, fez aos brasileiros lá em Belo Horizonte. Então, a situação ontem foi de grande tensionamento, porque o Petro, assim como a Cláudia Sheinbaum, mas ela de maneira mais discreta, o Petro de maneira pública e confrontando o Trump, disse que aqui não, violão, aqui não vai vir colombiano acorrentado não, e proibiu, assim como Cláudia Sheinbaum, que os voos saíssem do México, saíssem dos Estados Unidos, Cláudia Sheinbaum para o México e Gustavo Petro para a Colômbia. A reação do Trump foi virulenta, como eu falei aqui, ele impôs uma série de sanções à Colômbia, isso é uma característica, né, do poder imperial, né? Não faz, tome. Basicamente, uma ameaça de sanções que tornariam a Colômbia uma nova Venezuela na relação com os Estados Unidos, né? Então, tarifas de 25% para todo o produto boliviano que entrasse nos Estados Unidos, aumentadas para 50% em uma semana, bloqueio de viagem, inspeções rigorosas acima dos padrões internacionais e mesmo dos Estados Unidos para a entrada de cidadãos colombianos, revogação de vistos de autoridades do governo e aliados e sanções ao Tesouro, ao setor bancário e ao setor financeiro colombianos. Padrão Venezuela. Tá aí, né? São as medidas que Trump anunciou. É importante dizer que ele estava tomando essas medidas contra aquele país que foi, ao longo da história, o aliado mais tradicional dos Estados Unidos na América Latina. Então, estão aí as sanções. Petro respondeu, tá? Então, esse aqui é um dos tweets, foram vários tweets ontem, tanto dele quanto de Trump. Os Estados Unidos não podem tratar como delinquentes os migrantes colombianos. Isso é uma coisa importante, porque esses que estão sendo deportados, não é que eles sejam criminosos, como Trump fala, tenham cometido qualquer crime nos Estados Unidos. Eles eram só imigrantes ilegais. Eles não eram criminosos. Eles não assaltaram, eles não roubaram, eles não mataram. Não, eram só imigrantes ilegais, que são a mão de obra barata que sustenta os Estados Unidos. Vai lá ver se tem algum cidadão estadunidense que topa fritar hambúrguer pelo preço que eles pagam, fazer faxina, trabalhar na agricultura, porque eles sendo ilegais, eles não têm direito nenhum. A remuneração é 1/3, 1/4, 1/5 da remuneração paga aos estadunidenses, né? Então, os Estados Unidos não podem tratar como delinquentes os migrantes colombianos, desautorizam a entrada de aviões norte-americanos com migrantes colombianos ao nosso território. Os Estados Unidos devem estabelecer um protocolo de tratamento digno aos migrantes antes que nós os recebamos. Ou seja, ele não está se recusando, como a Cláudia Sheinbaum. Pode mandar, são cidadãos colombianos, são cidadãos mexicanos, mas vamos ver em quais condições. Nada de mandar acorrentado foi a posição dele. Tá? A coisa realmente esquentou, e aí ele soltou mais esse tweet dizendo basicamente o seguinte: ordena ao ministro do Comércio Exterior elevar as taxas de importação dos Estados Unidos em 25%. Né? O Ministério deve ajudar a dirigir nossas exportações para todo o planeta, né? Não mais concentradas nos Estados Unidos. E aí vai esse tweet dele informando que ele estava adotando também medidas de retaliação.
Então, esse foi o cenário. Depois, o Gustavo Petro soltou um longo tweet realmente muito forte, muito... Acho que é um verdadeiro manifesto da América Latina em relação ao governo Trump e ao imperialismo estadunidense. Acho que foi realmente bastante relevante, bastante importante. Eu vou ler um trecho aqui, é longo, tá? Trump: não gosto muito de viajar para os Estados Unidos, é meio chato, mas confesso que tem coisas que valem a pena. Gosto de ir aos bairros negros de Washington, lá vi toda uma briga na capital dos Estados Unidos entre negros e latinos com barricadas, o que me pareceu estúpido, porque deveriam se unir. Então, um conflito entre negros e latinos lá em Washington. Confesso que gosto de Walt Whitman, Paul Simon, Noam Chomsky e Arthur Miller. Confesso que Sacco e Vanzetti, dois líderes fundamentais da luta pela jornada de trabalho de 8 horas, tudo a ver com o nosso 6x1 aqui, que tem o meu sangue, um deles originário da Colômbia, na história dos Estados Unidos. São memoráveis e os sigo. Eles foram assassinados por serem líderes operários com a cadeira elétrica pelos fascistas que estão dentro dos Estados Unidos e também dentro do meu país. Não gosto do seu petróleo. Trump vai destruir a espécie humana por causa da ganância. Talvez um dia, tomando um uísque, que aceito, apesar da minha gastrite, possamos conversar francamente sobre isso. Mas é difícil porque vocês me consideram uma raça inferior e eu não sou. Nem nenhum colombiano é. Então, se você conhece alguém que é teimoso, sou eu, ponto final. Com a sua força econômica e arrogância, pode tentar levar a cabo um golpe de Estado como fizeram com Allende. Muito forte, muito forte. Mas eu morro na minha terra. Resisti à tortura. Petro foi guerrilheiro, né? Foi preso e torturado lá na Colômbia. E resisto a você. Não quero traficantes de escravos perto da Colômbia. Porque é isso, né? O que nós vimos ontem, o sábado, foi um avião negreiro pousando no Brasil. Já tivemos muitos e nos libertamos das pessoas em condição de escravidão. Você vai me matar, mas eu sobreviverei na minha terra, que é anterior à sua, nas Américas. Somos pessoas dos ventos, das montanhas, do mar do Caribe e da liberdade. Você não gosta da nossa liberdade, ok. Então, eu não aperto a mão de traficantes de escravos brancos. Aperto a mão dos herdeiros libertários brancos de Lincoln e dos meninos camponeses, negros e brancos dos Estados Unidos, em cujos túmulos chorei e rezei num campo de batalha ao qual cheguei depois de caminhar pelas montanhas da Toscana italiana e depois de salvar eu mesmo da cobiça. E aí vai, e aí segue. É muito, muito, muito forte. Tá? E aí ele termina, tinha sido logo depois de Trump definir essa tarifa de retaliação e com uma tentativa de colocar a Colômbia de joelhos, me informaram que vocês colocaram uma tarifa de 50% sobre o fruto do nosso trabalho humano para entrar nos Estados Unidos. Eu faço o mesmo. Que o nosso povo plante milho, que foi descoberto na Colômbia, e com ele alimente o mundo. Então, uma confrontação realmente muito, muito forte, o Ministério Imaginário dizendo aqui, quem me dera tivéssemos um presidente de esquerda. Pois bem, a situação continuou e Petro disse mais. Os cidadãos norte-americanos que desejarem podem estar na Colômbia. Eu creio na liberdade humana. Porém, estão irregulares mais de 15.666, provavelmente vários militares estadunidenses, tá? E pelas leis colombianas devem regularizar sua estadia. Não me verão jamais queimando uma bandeira gringa ou fazendo uma razzia, né? Uma razia ou uma blitz, para devolver os ilegais aos Estados Unidos. Os migrantes ou aqueles que estão, cidadãos estadunidenses que estão lá em condição ilegal, tá? Os libertários da verdade jamais agrediremos a liberdade humana. Somos contrário aos nazis. Muito forte, tá? E aí,
houve uma onda de apoio de governos de esquerda no planeta, sobretudo, alguns governos democratas, não necessariamente de esquerda, e o governo chinês sinalizou claramente um forte apoio à Colômbia. Este aqui é um post que o embaixador chinês publicou ontem. Os chineses são sempre muito... né, a gente conversou com o Elia Jabor aqui, que viveu na China, um especialista em China, essa coisa da delicadeza, da linguagem indireta da diplomacia chinesa é amplamente conhecida. Então está aqui, ontem, no meio da crise, já quase 4 horas da tarde, o embaixador chinês na Colômbia, o Zhu Jinyang, postou isto aqui, com a ministra... vice-ministra da Cultura, Saya Vergana. Então, num evento, teve eventos muito divulgados e muito fortes lá na Colômbia por conta do Ano Novo Chinês. Nós falamos sobre o Ano Novo Chinês na semana passada aqui, teve aquele encontro prévio ao Ano Novo Chinês entre Putin e Xi Jinping, tá? Então tá aqui esse post do embaixador chinês. Olha aqui, ó. Porque fica essa conversa, né? Correlação de força, não tem correlação de força para nada, para isso, para aquilo outro. Mas olha, isto aqui é correlação de forças. 7 bases militares americanas, estadunidenses, dentro da Colômbia. Pela tese da correlação de forças, o Petro não poderia fazer nada, né? Não é uma questão só de maioria do Congresso, por sinal, nem maioria no Congresso tem, né? Não é só a minoria no Congresso que não dá para fazer nada, né? Eles têm 7 bases estadunidenses militares dentro da Colômbia. E mesmo assim, Petro confrontou o Trump até que no final do dia, ou no final da noite ontem, chegaram a esse acordo de que os colombianos não serão enviados à Colômbia acorrentados, como aconteceu aqui no Brasil. Tá? México. Tá? O México, Cláudia Sheinbaum. Bom, a situação no México, vizinho dos Estados Unidos, né? Vizinho do inferno. E ela está numa posição também de confrontação, menos escancarada que a de Trump, mas uma posição, ela proibiu o voo, o avião que ia para o México com mexicanos acorrentados levanta voo no sábado também, tá? E ela está com uma postura que é a seguinte, podem voltar, né? Então, ela anunciou a criação de 35 mil empregos para os deportados. E o Ministério, o equivalente ao Ministério da Economia lá, está montando um projeto para que esses que voltam ao México tenham emprego, sejam alocados com empregos nas mesmas áreas que eles vinham trabalhando lá nos Estados Unidos. Correlação de força. Bom, correlação de força, gente, se a Colômbia tem 7 bases militares dos Estados Unidos, o México é vizinho, né? Tem um muro, tem o Trump ali gritando na fronteira contra o México. E mais, o México tem uma potência econômica menor que a do Brasil, né? O Brasil tem um PIB de 2 trilhões, um pouco mais de 2 trilhões já, o México 1,7 trilhão. Por sinal, relatamos aqui na sexta-feira o plano econômico mexicano para levá-lo à 10ª economia mundial, rivalizando com o Brasil, talvez até passando do Brasil, se esse plano acontecer. Um projeto muito, muito detalhado, muito detalhado. Reação da Xiomara Castro de Zelaya, a presidenta da pequenina Honduras. Ela que está na presidência da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, CELAC, a principal organização da América Latina. Então vai até o México, né? Os Estados Unidos não entram, né? Do México para baixo, todos os países integram a CELAC. Tá? E ela é a presidenta, nesse momento, lá na CELAC. Ela convocou uma reunião em caráter urgente de presidentes e chefes de Estado da CELAC para quinta-feira que vem. Deixa eu me ver aqui, se não estou enganado, é isso mesmo. Dia 30 é quinta-feira que vem. Tá? Evidentemente, é uma reunião não presencial, claro, tá? Com 3 pontos de pauta: migração, meio ambiente e unidade latino-americana
e caribenha. Muito forte os pronunciamentos de Xiomara, né? E, quer ver? Honduras, desse tamaninho. Tem base militar, olha a postura dela. Vale a pena. Un centavo. Por décadas mantienen bases militares en nuestro territorio que en este caso perderían toda la razón de existir en Honduras. Y es que la amenaza de Trump de realizar deportaciones masivas ha despertado la reacción de países que tienen con qué responder, y en este caso, en un tema tan sensible y estratégico como las bases militares. En el centro de Honduras está la base militar estadounidense de Palmerola, construida en los años 80 con la intención de lucha contra los movimientos comunistas de Centroamérica. Actualmente está compuesta por más de 500 militares estadounidenses y es un punto estratégico de Estados Unidos en la región. Frente a una actitud hostil de expulsión masiva de nuestros hermanos, tendríamos que considerar un cambio en nuestras políticas de cooperación con Estados Unidos. Las remesas de los migrantes hondureños en Estados Unidos son una importante fuente de ingresos para el país centroamericano. Representan más del 25% del PIB. De los cerca de 2 millones de hondureños que viven en Estados Unidos, muchos están indocumentados y hasta 250.000 podrían ser deportados. La presidenta Castro también anunció que convocará una reunión de cancilleres de países que estén en similares condiciones para abordar el tema de la migración y las deportaciones que Trump amenaza. Este no es el primer conflicto de la mandataria Xiomara Castro con Estados Unidos. El pasado 28 de agosto decidió cancelar el tratado de extradición con ese país, al considerar que se estaba urdiendo un plan de golpe de Estado contra su gobierno. Al igual que sucedió en 2009, cuando se derrocó a su marido y expresidente Manuel Zelaya. Por ahora Trump guarda silencio. ¿Cómo crees que deben responder los líderes latinoamericanos a las declaraciones de Donald Trump? Muito forte, não é? Muito forte. Olha, pequeniníssima Honduras. Deixa eu me ver aqui. Honduras também é ali, né? Está no Caribe, não está muito longe, não. A Honduras tem 10 milhões e meio de habitantes. Né? É um país pequenininho. Pequenininho, mas valente, né? Pequenininho, mais valente. O PIB de Honduras... Esse desafio, porque tem essa história, sempre é correlação de força, correlação de força, correlação de força. Bom, e coragem, né? E determinação, e defesa dos interesses do povo de cada um dos países. Honduras tem 34 bilhões, é o PIB hondurenho. Sabe, o PIB brasileiro é 2,1 trilhões. E mesmo assim, né, Honduras reage fortemente, de maneira altiva, à tentativa de dominação do Império, tentativa não, né? Ao aprofundamento aprofundamento da agressividade da dominação dos Estados Unidos. Trump está dando tiro para diversos lados, não apenas para a América Latina, né? Nessa região toda das Américas. A Groenlândia não pertence às Américas, mas vejam que ela é a maior ilha do planeta, nesse mapa. Ela está neste universo próximo das Américas. Então, o que aconteceu? Trump fez uma ligação sábado para a primeira-ministra da Dinamarca, a Mette Frederiksen, dizendo o seguinte, que ele está determinado a tomar a Groenlândia. E ouviu da primeira-ministra da Nicarágua que a ilha não está à venda. A Dinamarca está numa posição como os países em geral, é o império, né? Tem essa história aí da decadência do Império Americano. Teve muita gente que cantou que os Estados Unidos estavam caindo porque elas estavam morrendo. Não é bem assim, né? A decadência do Império Romano demorou séculos. Os Estados Unidos é a maior potência militar do planeta e tem capacidade de causar enormes danos. Se os Estados Unidos invadem a Dinamarca, alguém acha que vai ter uma guerra mundial, vai ter uma reação? É claro que não. Eles têm o poder militar. Têm o poder militar. Mesma coisa, se forem para cima de Honduras, invadir Honduras, vai ter guerra? Então a situação não é fácil, não é fácil. Não é fácil, a correlação de forças não é fácil. Mas... como dizia Graciliano Ramos, gosto muito dessa citação dele, nos limites a que nos constrangem a gramática e a delegacia de ordem social e política, isso durante lá a ditadura Vargas, o Estado Novo, sempre podemos nos mexer.
A correlação de forças existe, mas ela não pode ser a determinante absoluta da reação, da ação de qualquer pessoa ou país, né? E é isso, a Dinamarca está lá resistindo à pressão dos Estados Unidos, à pressão de Trump, tá? Bom, mais uma, né? Esse fim de semana, realmente, Trump mostrou essa face mais diabólica dos Estados Unidos, que Biden tinha também, hein, gente? Vamos combinar. Não tem grande diferença desse ponto de vista. É que Biden era simpático, né? Biden falava em governo neoliberal, né? Democracia, liberdade, essa conversa fiada toda, em amizade com Lula, Lula em amizade com ele, né? Era aquele eixo, né? Lula, Biden, Macron, tal. Trump tem uma vantagem desse ponto de vista, que é assim, é descarado. Não tem, é na cara dura. Por quê? Quem destruiu o Gaza não foi Trump, foi Biden. Mas aí Biden vem e fala, este plano que ele apresentou, ele apresentou esse sábado um plano de limpeza étnica completa de Gaza, limpeza étnica completa de Gaza, é a continuidade do genocídio, com a expulsão de quase toda a população palestina da região. Nesta viagem, com jornalistas de Washington acho que para Los Angeles foi, ele falou, inclusive, que já conversou com o rei da Jordânia e com o presidente do Egito, acho que o presidente do Egito ele irá conversar nos próximos dias, para que esses países acolham a população palestina. Tá? Jordânia e Egito. Vamos ver. Vamos ver se esse plano vai à frente. Mas essa é a ofensiva dos Estados Unidos nesse momento.